Taurus Armas é uma das ações que mais subiram nos últimos 5 anos. Essa é uma das ações que também teve um maior crescimento do número de acionistas pessoa física e gosto muito de uma empresa aí que tem um grande potencial pela frente. Como eu não vejo que não existe muita cobertura sobre essa empresa, eu resolvi trazer para vocês uma análise completa sobre as ações da Taurus Armas. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho o que é a Taurus Armas, o que ela faz e onde é que a gente se encontra hoje. Bom, contando um pouco da história, a Taurus Armas é uma das empresas mais antigas listadas na Bolsa. E quando a gente olha um pouco do histórico dela aqui das suas ações, né, a gente tem aqui o histórico desde 2007, mais ou menos, a gente vê que a empresa chegou em um patamar baixíssimo lá perto de 2015, 2016. A história da Taurus é marcada por algumas reviravoltas, e quando a gente olha, então, assim, nesse período todo, ainda assim as ações estão caindo 24%. Então, ao longo aí de mais de 15 anos, a empresa entrega um resultado de 25% negativo. Mas, quando a gente olha nos últimos 5 anos, a história é outra. As ações saíram de algo como R$ 1,70 para algo como R$ 18,80. É um crescimento explosivo. Muito disso também em função do que a gente passou pela pandemia. Mas o grosso, de verdade, aconteceu entre 2015 e 2017, quando a empresa passou por uma reviravolta. E é isso que a gente vai começar falando então um pouco. A gente vai começar falando um pouco sobre a história da Taurus, tá? E o que aconteceu nesse período. Bom, primeiro, houve uma mudança de controle entre 2015 e 2017, uma mudança do planejamento estratégico, houve então uma reestruturação completa das operações da empresa, e assim, eu sinto que a reestruturação foi muito bem feita. Quando a gente olha para os indicadores, os números, não só para os números do balanço, mas alguns outros números fora do balanço, como, por exemplo, os reviews, né, ou seja, as análises feitas pelos especialistas nos Estados Unidos, isso assim, é inegável que houve uma melhora muito grande em termos de qualidade e operação da Taurus Armas. Hoje, como é que está a estrutura acionária da empresa, né? Então, hoje a empresa tem mais ou menos 16% das ações ordinárias no free float. O grosso das ações ordinárias, das preferenciais que estão no free float. Então, o mais comum é que vocês vão olhar para a TASA 4. O Luiz Barsi Filho é um dos acionistas, pessoa física mais relevante dentro da Taurus Armas, com algo como 5,76% das ações preferenciais. Então, assim, isso aqui é um pouquinho do que é a estrutura acionária da empresa hoje. E aí aqui a gente tem um pouco da história do que aconteceu com a Taurus. Então, a gente vê aí que entre 2009 e 2012, mais ou menos, a empresa tinha uma margem bruta considerável, né, na casa ali dos 40 e poucos por cento, quando começou a ter uma derrocada em termos de margem, sendo que em 2017 a empresa chegou a bater aí 13% de margem bruta. Nesse período a empresa entregava um prejuízo, houve um crescimento explosivo da dívida, enfim, a empresa entrou num processo, né, um círculo vicioso terrível, em que houve uma piora muito grande, até que veio uma nova gestão e uma reestruturação completa da empresa a partir de 2015, entre 2015 e 2017. Então, o pessoal até traz, né, como é que era uma fábrica da Taurus em 2015 e como é que era a fábrica da Taurus em 2018. Então, a Taurus tinha uma fábrica em Porto Alegre e a gente pode notar que o processo produtivo era extremamente artesanal. Isso aqui fazia com que não só o custo de produção das armas fosse maior, como também a qualidade, os critérios de qualidade da empresa das armas, né, dos seus produtos fossem muito inferiores. A gente escutava muita chacota, muita piada sobre os produtos da Taurus. Em 2018, então, eles fizeram uma reestruturação, houve uma mudança da fábrica de Porto Alegre para São Leopoldo, uma fábrica muito mais moderna, em que tem processos, e isso garante uma melhor qualidade dos produtos da Taurus, e eu também tenho visto muito isso quando a gente olha para os reviews, quando a gente olha pela análise dos especialistas. Então, vocês podem procurar em revistas nos Estados Unidos, vocês podem procurar em sites e também em canais no YouTube. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar muitas pessoas nos Estados Unidos fazendo análise das armas da Taurus. E assim, é muito fácil de perceber que hoje a percepção é completamente diferente. A gente vê que o que eles falam é que esses produtos, nessas armas da Taurus, são os melhores custos-benefícios que vocês têm lá nos Estados Unidos.
Bom, e aqui a gente mostra como é que houve uma melhora da produtividade, tá? Então, em 2014, eles tinham uma produtividade de arma por homem em 145, e hoje, perdão, isso aqui lá em 2018, essa produtividade cresceu para algo como 447 armas por homem por ano. Então, eles conseguiram melhorar demais a produtividade, e, de novo, não só a produtividade, mas a qualidade e a confiabilidade dos produtos que eles vendem. Bom, e aí aqui o que aconteceu então de 2018, que já estava rodando com a fábrica de São Leopoldo para 2021. Além da fábrica de São Leopoldo, hoje a Taurus também tem uma fábrica na Geórgia, nos Estados Unidos. Então, o grosso das vendas da Taurus são no mercado americano. O mercado americano ele é de longe o maior mercado no mundo. Então, as empresas desse segmento que quiserem ter alguma venda relevante, elas têm que estar expostas ao mercado norte-americano, porque as vendas lá são absurdamente mais elevadas. E por conta disso, eles têm então uma fábrica na Geórgia. Hoje, mais ou menos, 60% da produção da Taurus é no Brasil, 40% nos Estados Unidos e 70% das vendas são nos Estados Unidos. Em 2018, então, eles tinham uma produção de 4,6 mil armas por dia. Em 2021, eles fecharam em algo como 9,6 mil armas por dia. É um crescimento muito considerável. Além disso, a empresa conseguiu melhorar os seus níveis de alavancagem, reduzindo consideravelmente. Então, hoje é uma empresa que tem pouquíssima dívida, uma dívida muito mais equacionada, e com o número de cotistas também que cresceu bastante. Saiu de 4 mil cotistas para algo como 40 mil cotistas, perdão, acionistas. Então, assim, ela saiu de 4 mil acionistas para algo como 40 mil acionistas aí ao longo de alguns anos. E aí, o que eu acho muito interessante na Taurus é que quando a gente faz uma comparação dela com os seus pares nos Estados Unidos, é uma coisa impressionante. Então, hoje, isso aqui é o preço médio, tá, das armas da Taurus versus as concorrentes, a Smith Wesson, Glock, Ruger, Springfield. A Taurus, então, é das armas mais baratas, então ela tem um menor preço. Mas como eu comentei, quando a gente olha para os reviews, o pessoal comenta demais que essa é uma arma que tem uma qualidade tão boa quanto as armas tops e é muito mais barata. Inclusive, uma das estratégias que a Taurus tem é de que nas suas novas linhas, eles tendem a subir um pouco o preço, então eles querem agregar um pouco mais de valor, continuando ficando ali no mercado que eles chamam de mercado entrante, né, o mercado de entrada, mas eles têm capacidade sim de subir o preço médio dos seus produtos. E o que mais impressiona é que, mesmo eles tendo os menores preços, as margens da Taurus hoje são bem melhores do que as dos seus concorrentes. Então, por exemplo, na margem bruta, a Taurus tem uma margem bem maior do que a Ruger e a Smith Wesson. Margem EBITDA também é a mesma coisa, e por conta disso também na própria margem líquida. Isso aqui são os dados do 3T de 2021, mas quando a gente olha o 2T22 também, a comparação se mantém. Eu dei uma olhada nas margens das concorrentes e a Taurus continua tendo as melhores margens no mercado. Bom, falando um pouquinho então do futuro, tá? Isso daqui é uma coisa que eles trouxeram lá na PMEC. Então, eles têm um projeto de uma JV, né, uma Joint Venture na Índia, em que eles querem explorar o mercado indiano, que é um mercado que tem um potencial gigantesco. Houve um atraso na construção, né, das plantas na Índia, mas eu ainda não considero, nas minhas contas, eu nem considero ainda o que eles podem adicionar via JV da Índia. Eu acho que ali é uma opcionalidade, ainda é muito difícil saber o que tem para tirar dali. Eu, inclusive, quero marcar uma reunião com o pessoal do RI para entender um pouquinho melhor o projeto da Taurus na Índia. Mas assim, isso aqui é o que eles trouxeram lá da APMEC, tá? Então, como eu comentei, eles têm algo como 10 mil armas por dia em 2021. Eles querem chegar em 15 mil armas por dia, o que seria um aumento aí de 50% em 3 anos no volume de produção. É bem considerável. A Taurus, lembrando, é uma empresa que ela produz tanto armas handguns, né, que são pistolas e revólveres, como também long guns, que aí são submetralhadoras, fuzis, carabinas, etc. Mas o grosso das vendas estão nessas armas curtas, como eles chamam. Então, assim, o grosso das vendas da Taurus são nas armas curtas. Bom, e aqui, o que eu trago para vocês é os NICs. Então, isso daqui é a checagem do histórico das pessoas. Então, quando você vai nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, quando você vai comprar uma arma, eles fazem uma checagem do seu histórico para saber se você pode ou não comprar uma arma. Então, esse indicador, ele é um precursor, vamos dizer assim, né? Um indicador do que é a intenção de compra de armas nos Estados Unidos. E esse NICS especificamente é o de handguns, que são as armas curtas. E o que a gente pode notar é que de 2002 até 2018, havia um crescimento de demanda por armas nos Estados Unidos. Como eu comentei, esse é um mercado gigantesco, tá? E aí, o que a gente pode notar é que assim, esse crescimento foi na ordem de 5% ao ano, na média.
Quando teve a pandemia em 2020, não só a pandemia, mas também teve a questão dos protestos, do Black Lives Matter e etc., a gente viu uma explosão do número de armas sendo adquiridas. E assim, esse número veio bem acima do que era a média, do que vinha sendo vendido de armas nos anos anteriores. Uma coisa que eu acho que é válido notar, isso impulsionou demais as vendas das empresas, né? Então, o Hugger, a Taurus e a Smith Wesson ganharam muito dinheiro nesse período aqui de 2020 e 2021. Precisa tomar cuidado quando a gente olha o lucro líquido passado da Taurus, porque ele não reflete o que eu acredito que vai ser daqui para frente. Assim, na média pré-pandemia, nessas checagens de históricos, a gente tinha algo como 3,6 milhões por ano de checagens, no primeiros 7 meses do ano, tá? E no primeiros 7 meses do ano de 2022, o número de checagens foi de 4,4 milhões, ou seja, houve uma queda em relação a 2021, mas ainda assim é um número que está bem acima da média do pré-pandemia. Eu não sei onde é que esse número vai se estabilizar, eu acho que aqui é onde está a grande dúvida. Então, por exemplo, a Taurus ela tem a intenção de produzir 15 mil armas por dia em 2025, mas você precisa também ter não só a parte da oferta, né? Tem que saber se tem a demanda para isso. Então, para mim, e não só para mim, acho que para o mercado no geral, a grande dúvida é como é que vai ser a demanda por armas nos Estados Unidos daqui para frente. Aonde é que isso daqui vai se estabilizar? Então, a gente está vendo uma queda, mas a gente não sabe se vai se estabilizar próximo do período pré-pandêmico, se vai se estabilizar num patamar um pouco acima ou um pouco abaixo. Então aqui acho que fica a grande dúvida em relação a Taurus aí no curto prazo. E aí, o que a gente pode notar, né? No primeiro semestre, né? Então pegando aqui o segundo trimestre especificamente, a gente já pode notar que houve uma queda de vendas no mercado externo de algo como 16% na receita líquida. Isso daqui, então, já é efeito dessa queda das vendas das armas nos Estados Unidos. A Taurus hoje ela já tem um market share bem relevante nos Estados Unidos em termos de revólveres e pistolas. Então, é uma empresa que já não tem muito crescimento, não tem muito para como ganhar muito mercado. Ainda deve ter alguma coisa, mas já não é tanto quanto tinha antes. Então, assim, a gente tem que colocar isso daqui na conta, que é uma empresa que vai ter uma dificuldade, né? Tem uma dúvida, para uma dúvida muito grande em relação a como é que vai ser o crescimento de curto prazo para Taurus. E aí a gente pode perceber isso, isso daqui eu trouxe, são os chamados back orders, ou seja, são os pedidos, as encomendas que foram feitas, tá, para Taurus. Então eles divulgavam isso daqui, eles divulgam ainda nos seus earnings release. E lá no primeiro trimestre de 2021 eles tinham um back order de 2,3 milhões de armas. Então o que aconteceu? Durante o período de 2020, como a demanda por armas explodiu nos Estados Unidos, houve também uma demanda muito forte dos compradores querendo fazer estoque para poder vender. E por conta disso, aí o backorder da Taurus explodiu. Então a gente vê lá que no primeiro trimestre de 2021 era um backorder de 2,3 milhões de armas, depois no 4T foi para 980 mil, no primeiro trimestre deste ano 770 e no segundo trimestre agora foi para 460 mil unidades. Esse backorder caiu bastante. O que o pessoal fala é que assim, isso aqui simplesmente está se normalizando, porque naquele período de demanda explosiva, todo mundo queria dar um jeito de conseguir fazer estoque e a demanda foi muito forte. Então, assim, mas independente disso, a gente pode notar que a demanda caiu bastante em relação ao que foi o período ápice lá de 2020, 2021. Aí, fazendo um pouco de comparação com as empresas pares, né, os seus comparáveis, olhando um pouquinho para a Hugger, a gente nota que o preço sobre lucro histórico da Hugger ficou ali na casa dos 11 vezes lucro. Nesses 2 últimos anos, esse preço sobre lucro veio um pouco para baixo, porque, de novo, o lucro está artificialmente inflado. Então, se você for pegar o preço do lucro da Taurus hoje, deve estar em algo como 3,5 vezes do lucro dos últimos 12 meses. A Hugger está em 7,8 vezes, justamente porque ninguém acredita que o lucro dos últimos 12 meses vai se manter. A tendência é que haja uma queda no lucro por uma questão de menor demanda por armas. Eu acho que aqui também tem um ponto de cenário macroeconômico nos Estados Unidos. A gente tem visto os Estados Unidos sofrendo bastante com a questão de inflação. Então, o cenário macroeconômico lá também tem sido muito impactado por conta de uma inflação muito alta. Isso acabou corroendo muito a renda dos americanos e, obviamente, acaba impactando também a parte aí de vendas de armas, que não é um produto de, vamos dizer assim, não é um bem de primeira necessidade. Uma coisa que eu acho importante entender é que nos Estados Unidos, as vendas de armas, né, as armas, elas não são só são vistas apenas como uma questão de defesa, segurança. Eles praticamente têm aquilo ali como um hobby.
Então uma coisa que eu gostei no segundo trimestre da Taurus é que eles aumentaram um bocado os gastos com marketing. Esse é um setor que nos Estados Unidos que você precisa de marketing. Assim, é uma coisa cultural deles, então eles têm isso daqui como sendo um hobby, e a Taurus começou a colocar um pouco mais de marketing nos seus produtos. E aí o que eu tento fazer aqui um pouco é fazer uma análise, tá? É tentar estimar um pouquinho ali o que seria a Taurus, né? Vamos dizer assim, quase que o que seria a expectativa de lucro para a Taurus, uma coisa um pouco mais normalizada. Então, para 2022, o que eu imagino? Pegando aqui como base o primeiro semestre, eu estimo um lucro líquido aí na casa dos 550 milhões de reais, mais ou menos. A empresa entregou algo como 288 milhões de lucro líquido no primeiro semestre. Isso daqui é um lucro líquido ajustado pela variação cambial, tá? Então eu excluo aquela questão de variação cambial. E aí eu tento fazer o que seria ali um meu cenário conservador e o meu cenário base numa coisa um pouco mais normalizada. Então, no meu cenário conservador, eu acredito que a receita líquida cairia algo como 20% por conta de uma queda na demanda. A gente teria uma margem bruta indo para a casa dos 40%, porque uma demanda menor, existe uma capacidade ociosa um pouco maior nas fábricas, isso tende a derrubar a margem bruta da Taurus. Uma despesa com administrativa e marketing e etc., de uns 400 milhões, mantendo o que a gente viu aí no primeiro semestre desse ano, o que daria aí um lucro líquido na casa dos 270 milhões de reais, ou seja, é mais ou menos um lucro líquido caindo pela metade. No valor de mercado atual da Taurus, a gente está falando de um preço-lucro aí de algo como 8 vezes lucro nesse meu cenário conservador. O que seria mais ou menos próximo do preço-lucro da Hugger, como a gente viu. Assim, um preço-lucro de 8 vezes eu não acho alto. Óbvio que a gente tem que entender que esse é um setor que, por uma questão ESG, porque assim, é um setor muito controverso. A gente está falando de armas, a gente não sabe se vai ter regulação nos Estados Unidos, paira um risco muito grande, e a gente sabe que nos Estados Unidos tem uma discussão muito forte a respeito de aumentar a regulação em cima de armas. Uma coisa que eu acho positiva da Taurus é que, como ela foca no mercado de armas curtas, eu acredito que esse seja um mercado menos. Que tem uma tendência menor de ser tão regulado como, por exemplo, a venda de fuzis e submetralhadoras nos Estados Unidos. No meu cenário base, a gente está falando de uma queda de uns 15% na receita para uma normalização da demanda, uma margem bruta vindo para algo como 44%, ainda uma margem bruta muito saudável, o que daria um lucro líquido aí de uns 370 milhões de reais. Nesse cenário base, a gente tem aí um preço sobre lucro de algo como 6 vezes, o que é um preço-lucro que eu acho muito interessante. Para quem gosta de dividendos, eu acho que a Taurus tem um grande potencial de ser uma boa pagadora de dividendos, mas, de novo, entendendo que essa é uma empresa que tem esse risco, porque é uma empresa num setor controverso e que está muito aberto a sofrer regulações, e não só nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil. Bom, falando sobre os dividendos trimestrais da Taurus, então o que aconteceu? Existia ali uma ideia lá em 2022 de que a Taurus poderia começar a pagar seus dividendos de forma trimestral. Nesse segundo trimestre de 2022, o pessoal lá da Taurus já comentou que este ano de 2022 não deve ter mais, assim, não haverá mais pagamentos de dividendos neste ano ainda. Eles estão constituindo uma reserva legal, tem lá a reserva vai ter que ter a reserva legal dentro do balanço da Taurus. E por conta disso, a gente só deve ver dividendos a partir de 2023. Então, existe essa ideia de que a partir de 2023 eles pagariam os dividendos de forma trimestral. O que eu acho que seria muito positivo, visto que a base de acionistas da Taurus é muito forte em pessoa física. Então, eu acho a Taurus interessante. Eu acho que tem algumas dúvidas ainda que eu gostaria de discutir. Eu quero ver se eu marco um call com o pessoal de RI, justamente para entender um pouquinho melhor a questão de como é que é a JV na Índia. Mas assim, eu achei no meu cenário conservador a empresa negociando um múltiplo bem razoável. É um negócio que você tem pouca necessidade de investimento, tem pouco CAPEX para você conseguir manter esse negócio rodando. E eu acho que não é um negócio que vai sumir do dia para a noite. Então, assim, para mim, para quem busca uma empresa boa pagadora de dividendos, a Taurus, eu acho que pelo que ela entregou nos últimos anos, é uma empresa interessante. Eu mesmo tenho um percentual de Taurus na minha carteira. E por conta disso, eu acho interessante a Taurus aí. Por conta disso, eu mantenho a Taurus na minha carteira, tá? Lembrando, pessoal, antes que eu me esqueça, quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem um like, porque ajuda muito o canal. Também comentem se vocês têm Taurus, se vocês gostaram aqui do vídeo. Eu quero ver se eu consigo trazer o RI de algumas empresas e, de repente, a Taurus pode ser, inclusive, um dos RIs que eu trago aqui um dia para a gente bater um papo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.